E aí pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Tô trazendo um vídeo novo pro canal. Esse vídeo é pra falar sobre uma nova forma que eu desenvolvi para jogar com o deck de dragão branco de olhos azuis, beleza? Então, eu já vou falar já sobre como é essa outra forma. Eu não vi ninguém falando sobre isso e eu achei uma certa sinergia, tá? E eu vou, ao longo desse vídeo, explicar quais são as vantagens, no fim das contas, de você utilizar dessa forma. E além disso, eu quero também trazer pra vocês como uma das opções pra você que cansou de jogar de Invoked, pra você que não tem acesso às coisas de Primita, afinal elas são bastante caras, pra você que não quer jogar de Buster Blader, porque, bom, o Elp é muito difícil de encontrar. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de pedir pra você deixar o like, um comentário, falar o que você achou sobre essa forma, tá? Já vou deixar claro que isso me ocorreu principalmente porque eu tava buscando formas de jogar com essas cartas, as quais eu vou falar. E no fim das contas, bom, se você quer ver esse e outros vídeos com antecedência, quer entrar no grupo exclusivo de membros do canal, eu gostaria de pedir que você pelo menos cogite a possibilidade de se tornar membro, né? Pelo valor de uma simples esfirra, né, uns R$5, você tem acesso a este vídeo antecipadamente e você tem acesso ao grupo de membros do canal em que a gente conversa, discute estratégias. Inclusive, eu até conversei um pouquinho com o pessoal sobre isso aqui. Eu achei que não ia dar, mas no fim das contas eu achei uma linha de fazer o deck funcionar. E agora eu tô trazendo pra vocês, beleza? Então, cogite a possibilidade de se tornar membro e obrigado pelo apoio de qualquer forma, pra você que não pode. Vamos para a build, tá? Eu vou mostrar aqui as cartas, beleza? Beleza, estamos aqui então com a parte padrão, né, de Blue Eyes. Então, levando 2 Blue Eyes, como de praxe, né? Todo deck de Blue Eyes vai levar basicamente esse pacote com 2, porque você não quer ver vários na mão, não quer dar a opção de bricar ou algo do tipo, então você vai levar esses 2 no fim das contas. Aí temos aqui 3 Maidens, tá? Standard, você quer acessar a True Light via ela. 3 Sábios com azul nos olhos. Uma Wishes, beleza? Uma porque essa carta que é full combo, né, ela é iniciação de jogada, mas ela é muito custosa e você tem outras formas de acessar isso. Uma da Rugido, uma do Mausoléu, uma True Light e uma Majesty, beleza? Beleza, então aqui é Pretty Standard, né? Bem comum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 cartas de Blue Eyes, tá? Você pode aumentar um pouco o Wishes, que é só uma sugestão inicial de build, mas ela meio que começa essa nossa ideia da parte de Blue Eyes. E agora eu vou apresentar pra você, enfim, qual que é a engine de fato, tá? E eu tô falando dos Mimighouls, tá? E aí você vai falar, meu Deus do céu, Mimighoul, por que, quando, como, onde isso combina com Blue Eyes? A primeira coisa, você não pode esquecer, que o starter aqui do Mimighoul é um dragão, tá? E ele é nível 1, o que significa que a partir dele, do normal summon dele, você consegue começar a sua jogada de Blue Eyes. Você vai transformar ele no Link 1 e vai começar a sua jogada normalmente, beleza? Tá, mas no fim das contas, então, por que eu quero usar Mimighoul, além disso ser um starter de Blue Eyes? Pra quem não sabe, o dragão do Mimighoul, ele vai buscar uma spell ou trap do arquétipo, tá? E aí, então, esse pack acaba levando consigo mais algumas cartas, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a principal motivação de você levar esse tipo de card do Mimighoul. Então você tem 3 dragões que acessam Spell Trap do arquétipo, e as Spell Trap do arquétipo que eu tô levando, primeiro é essa Trap aqui, que é o quarto do Mini Carniçal, e o campo, que é a masmorra do Mini Carniçal. Qual que é a vantagem de levar esse pack de cartas? O quarto, para você que não sabe, o efeito dele é o seguinte: ela é uma armadilha que quando você ativa, você vai colocar do seu deck virado ou virado para cima no seu lado do campo um monstro Mimighoul, ou virado para baixo no campo do adversário um monstro Mimighoul. Tá, beleza, e o que eu ganho com isso? Além disso, depois de você fazer isso, você consegue dar um book num monstro que seu oponente controla, ou seja, você vira ele para baixo. Tá, tudo bem, pode ser interessante esse book e pode ser interessante colocar um monstro virado para baixo do lado do oponente, porque, por exemplo, esse dragão aqui, se ele tá virado para baixo no campo e ele vira para cima, qual que é o efeito dele? Ele vai dar um Raigeki, destruindo todos os monstros face-ups no campo, e depois ele vai mudar pro lado do oponente. Então você consegue usar isso aqui para colocar isso no campo do oponente e eventualmente você vira ele para cima e você dá o Raigeki e destrói tudo.
Tá, legal. Parece uma sinergia interessante, mas como que você vai forçar a virar essa carta pra cima, né? Isso é parte da nossa estratégia. E aí, é mais ou menos aí que entra a ideia do campo. Por quê? O campo diz assim... primeiro, você pode adicionar um monstro Mimigu, né, todo turno, com um efeito do campo. Mas o principal efeito diz assim... Se seu oponente controlar um monstro virado pra baixo no lado do campo dele... ele não pode fazer invocação normal naquele turno. Então, além disso, os monstros invocados por invocação especial naquele turno também não podem declarar ataque. Ou seja, você meio que quer chegar nessa combinação de 3 cartas aqui. Você vai falar, você vai ter o dragão e o campo ativos, e você vai setar isso do seu lado do campo, né? E aí... no fim das contas, você não precisa desse dragão, você só precisa dessas 2 cartas. Porque uma vez que você falou efeito e você tem o campo ativo, você tá negando o normal summon, e uma vez que você tiver isso, você tá garantindo que esse normal summon não vai passar e que os specials dele não vão fazer nada aos seus monstros. Então, de certa forma, esse conjunto aqui de 3, 6, 8 cartas, né? Isso acessa o campo e a trap. O campo acessa o dragão. E a trap acessa o dragão e também coloca um monstro virado pra baixo do lado do oponente. Então, essa combinação de cartas impede que seu oponente dê normal summon e que os special summon dele declarem ataque naquele turno, porque o campo vai estar ativo. Então, ele vai forçar a dar alguma interação aqui pra negar o campo e assim ele vai poder fazer normal summon ou special. Ou atacar com os specials. Beleza, pra além disso, né? O que eu tô levando de Mimigu? Eu tô levando a fada, porque ela entra por special se você controla um outro Mimigu, então ela é extensor. Ela pode entrar do lado do seu oponente, se ela flipar, ele não pode ativar os efeitos dos monstros invocados por invocação especial da mão. Você leva um mestre, porque o mestre ele tem o efeito de realmente flipar os monstros do outro lado. Então, se for interessante, você pode dar efeito dele no turno do oponente, flipar e ativar as coisas. E aí, como eu quero ver meio que esse campo na mão, eu levo uma Terraforming, porque aí eu consigo até costurar, seja com esse campo ou com o campo do Blue Eyes, beleza? Tá bom. Então, aqui a sinergia com o Blue Eyes. Aqui o campo. E aí, o que eu vou querer passar geralmente com essa combinação de cartas aqui? Mimigu barra Blue Eyes. Você vai querer passar com as suas interações de Blue Eyes normalmente, né? Que seriam geralmente... a trap aqui, a True Light pra você ganhar longevidade. Você não quer passar com o campo porque você quer passar com o campo do Mimigu. Você vai provavelmente querer passar com um Spirit que vai virar o Ultimate. Tá bom, beleza, isso é interessante. E aí, além disso, você passa com a possibilidade do campo e da trap, impedindo o seu oponente fazer o normal summon, que para muitos dos decks já por si só, colocando o monstro pra baixo e colocando o book. Então, no fim das contas, você quer abrir com isso na mão, ou com uma dessas cartas, porque isso aqui acessa isso aqui, e com uma jogada de Blue Eyes, né? Porque aí você vai dar efeito disso, adiciona isso e depois adiciona isso. Tá bom, é uma coisa sólida. Só que lembra de uma coisa, né? Quando você faz normal summon disso, transforma isso nisto, você meio que vai buscar o campo, né? Então, se você tá com isso em campo, você não vai conseguir ativar o combo de Mimigu, porque você tem que locar o oponente a partir do campo. Então, uma forma de costurar isso, que eu achei, né, foi colocando 4 cartas no extra deck. E eu já continuo falando um pouco sobre o deck em si. Então, eu coloquei, primeiro, esses 2 cards de Mimigu, tá? Que são o Mimigu gigante e o Trono. O Trono, você tira 2 matérias dele e você traz o... Deixa eu buscar aqui. Você traz o Rei, o Mestre, né? E ele se equipa no Mestre. E para cada matéria que ele tinha, quando ele se equipou no Mestre, ele dá um bounce do lado do oponente. Então é bem interessante. E aqui, o Gigante, ele faz o efeito aqui para cada carta face up em campo e para cada carta face down no oponente, eu posso destruir uma carta face up em campo. Então eu posso falar efeito, se o oponente tem essa carta face down lá, efeito aqui, eu tiro matéria dele e destruo uma carta face up qualquer do lado do oponente. Isso é bem forte. E além disso, ele toma burn por causa disso. Então o que eu acrescentei pro deck de Blue Eyes? Mais uma forma de bounce, uma forma de flipar as coisas do lado do oponente. Eu acrescentei
o lock do normal summon aqui, e eu acrescentei uma forma de dar burn, né? O que é bastante interessante, fora o board breaker, de você flipar isso do lado do oponente, que já existe por conta do dragão, beleza? Então, essas são algumas coisas de Mimigu que eu adicionei no extra deck, e para além disso, eu adicionei, então, um combinho aqui, que é o dragão de asas de cristal, e também o nosso querido Fairy. Para quem não sabe, o dragão fada antigo, você consegue fazer ele utilizando, então, o efeito de se tributar do Synchro, do Blue Eyes, né? Você tira ele, você traz o fada, e o fada vai fazer o seguinte, ele vai dar alvo no campo do Blue Eyes, vai destruir, você vai ganhar 1000 de vida graças a isso, e quando você fizer isso, você ativa outro campo do deck, ou seja, você mantém o seu lock aqui, beleza? Então, e aí pra que isso daqui? Bom, isso daqui, se eu fiz o fada pelo efeito do Spirit, ele vai morrer no final da fase. Então eu dou outro efeito do fada, desço, por exemplo, um monstro como é o Veilor, né? Deixa eu buscar ele aqui. Então eu desço um Veilor, né? Porque, pra quem não sabe, o fada tem esse efeito de que você pode adicionar um magia de campo, enfim, e você consegue também invocar para invocação especial um monstro de nível 4 ou menos da sua mão. Então você desce um Veilor extra e junta os dois para fazer o dragão Synchro de asa de cristal, que vai ser um negate de monstro e aí um pop no fim das contas. Então eu abri aqui uma visualização diferente para vocês poderem ver o deck, né? Então aqui a gente tem 13 cartas de Blue Eyes, você tem 3, 6, 9, 10, 11 cartas de Mimigu, tá? E você tem duas techs, como a Talent e a Khaled. Pra quem não sabe, a Talent precisa que você ative um efeito de monstro, né? E o que isso significa? Significa que se o oponente precisar ativar um efeito de monstro para você ligar sua Talents, os Mimigus que você ativa do lado do seu oponente, por exemplo, usando o mestre para flipar o monstro do lado do seu oponente, eles acabam ligando a sua própria Talents, o que é bastante interessante. E aí num espaço com 15 hand traps. Então, 15 hand traps aqui, 3 Imperma, 3 Veilor, 3 Ash, 3 Draw e 3 Belly. Beleza, aí fazendo mais alguns comentários antes de passarmos pro extra deck, vocês já viram que tem 4 cartas diferentes, né? Só pra complementar, que basicamente, se você abrir com essa carta daqui e com as cards de Blue Eyes, você consegue fazer o lock no seu oponente de qualquer forma, porque você consegue chegar no Spirit, e aí a partir do Spirit, do Synchro do Blue Eyes, você consegue chegar, então, Synchro, e aí do Synchro você vai pro Fairy, e o Fairy vai te acessar o campo do Mimigu de qualquer forma. Se você abrir com o campo, e ele é o melhor starter, você ativa o efeito do campo, adiciona o dragão normal summon vai adicionar a trap, e aqui você já tem o lock do normal summon de novo, então é interessante, e a terraforming acaba sendo uma nova forma de você alcançar esse campo também. Bom, então você meio que quer chegar nisso aqui, se alguma coisa deu errado, eu esqueci de mencionar, mas na summon, tanto o rei aqui adiciona o monstro Mimigu pro seu lado do campo, quanto o gigante ele acaba forçando, você adiciona um card, então você consegue costurar e buscar seja lá qual das cartas que faltam. E esse aqui é interessante porque ele é um Exceed feito com 2 monstros level 1, então você consegue fazer ele, por exemplo, com uma combinação de Sage mais Maiden, tá bom? É isso, vamos pro extra deck e finalizar o vídeo, né? Então, como eu disse pra vocês, eu tenho aqui esse pequeno pack de cartas do nosso querido Mimigu, né? Então, com o gigante, com o dragão das asas synchros, o Fairy e o trono mini carniçal. E o resto é basicamente um extra deck de Blue Eyes, tá? Com o Spirit, 2 cópias, o Ultimate, um Typhon, 2 cópias do Link 1. Talvez você possa cogitar aumentar isso aqui, já que você tem o starter do dragão. O selo, uma SP, uma Laina, um Neo definitivo e o Tirano, né? Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que a gente consegue fazer, por exemplo, a partir de somente uma carta de Mimigu e uma carta de Blue Eyes.
Eu trouxe aqui então uma ilustração em que a gente tem essas duas cartas na mão, por exemplo, né? Isso aqui, por mais que você meio que quer passar com um combo de Mimigu para ativar isso aqui, no fim das contas ele também é uma forma de colocar face down um monstro do seu oponente. Então é bom comprar isso aqui, não é ruim não, porque ele acaba sendo interação. E aí eu peguei qualquer carta aqui de Blue Eyes, peguei a Maiden, mas poderia, como vocês sabem, você consegue acessar ela ou o Sage via qualquer outra interação. Então você pode até dar Normal Summon da Maiden, e aí com o Normal Summon da Maiden você ainda não ativa o efeito dela para trazer a True Light, você pode falar efeito, você pode descartar ela fazendo Link 1. O Link 1 vai adicionar para você o Mausoléu, você ativa o Mausoléu, dá efeito dando alvo no Link 1 e manda o Blue Eyes, tá? Isso aqui ainda tá na nossa mão. E aí com o Blue Eyes e com a Maiden no cemitério, você vai tributar isto e vai trazer o Blue Eyes e por consequência a Maiden vai entrar, tudo bem? Nesse momento você pode dar um Normal Summon adicional e você pode também fazer outras coisas, mas aqui você vai falar efeito da Maiden, tá? Eu não pensei muito sobre o combo, eu só tô ativando as coisas. Vou trazer a True Light, com a True Light em campo. Aqui eu posso dar o efeito dela para poder trazer, por exemplo, a Desejos, tá? Face Down. Eu vou colocar uma carta genérica aqui, tá? Eu esqueci que você vai precisar de uma outra carta genérica para ativar a Wishes, mas não tem problema, porque aqui você fala efeito da Wishes, descarta essa carta genérica para o cemitério, e aí você pode adicionar literalmente qualquer Thunder Light level 1 aqui, para você concluir o combo, né? Eu vou fingir que a gente vai adicionar um Veilor, tá? Então a gente adiciona um Veilor, pode adicionar a Trap para ter mais uma interação, tá? Aí pelo efeito do campo você vai descer mais um Veilor, né? Isso aqui foi pro cemitério. Aí você faz, aqui padrão, né? Você bane, equipa lá, mas tudo bem, só deixa eu me focar na parte do Mimigu. Você junta esses dois aqui pra fazer o Synchro. Com o Synchro em campo, você consegue, essas duas cartas estão na sua mão, você consegue falar efeito do Synchro pra tirar ele de campo. Tirando o Synchro do campo, você tá muito bem. Por quê? Porque você vai conseguir acessar o Fairy. O Fairy vai falar efeito, vai destruir o Mausoléu. E destruindo o Mausoléu, você consegue pegar o campo do Mimigu. E aí, ativando o campo do Mimigu, você vai falar efeito. Aí você pode adicionar tanto o dragão quanto a menina, né? Aqui. Nesse ponto aqui é irrelevante. Você pode pensar nessas cartas como follow para o próximo turno. Então vou pegar o dragão que é melhor follow. Você pode também setar a Trap 1, Trap 2. Isso aqui vai morrer na end phase. Não tem problema, porque aqui o que você tem? Você vai, no começo da standby, ou você pode até esperar um pouco, você vai falar efeito disso aqui, vai colocar do seu deck, por exemplo, um dragão lá do seu oponente, isso aqui tá no campo do seu oponente, e aí a partir de agora ele não pode dar normal summon e nem declarar ataque com monstros invocados por invocação especial, beleza? Por conta do efeito do campo. Isso aqui, quem tá alocando é o campo, e quem deixou o monstro face down foi essa trap aqui, tá bom? Então, com isso você tá até que bem, porque você tá seguro contra as normal summons e special. É claro que eu fiz isso com uma mão muito remendada, sem pensar muito na jogada, mas é uma sugestão aqui pra você, porque você ainda tem um pop utilizando o dragão branco que você descartou lá. Tudo bem pra vocês? Aí você ainda vai ter follow usando a True Light pra invocar um Blue Eyes de volta, para invocar a Maiden se for necessário. Você pode utilizar ela para setar mais alguma coisa, né, para buscar desejos, por exemplo. E aí isso aqui basicamente te deixa o oponente locado naquele turno, o jogo volta para você e você tenta passar o carro da melhor forma possível, tá? Enfim, tem várias linhas de play, você ainda tem follow, independente do que você dê draw, e isso foi considerando duas cartas, né? Eu peguei duas cartas que nem são as melhores para começar, né? Não necessariamente. Talvez a Maiden seja bem interessante, mas eu acho que a melhor coisa que você quer ver na sua mão é essa combinação de cartas aqui, porque aqui você faz muita coisa. Mas eu dei um exemplo de como você consegue, no fim das contas, fazer essa junção das duas engines, tá bom? Como eu não mostrei a sinergia com o dragão, na verdade eu decidi voltar um pouquinho, só pra gente conversar um pouco sobre ela, né? Então, vou deixar todas as cartas que a gente usou aqui e vou mostrar com uma mão, por exemplo, desse tipo, né? Claro que se você tiver o Sage é muito mais interessante, mas já ter isso aqui é bem interessante, porque você vai falar... Eu vou mostrar com o Sage. Essa, acho que é a mão ideal, é uma mão que abra com talvez essas duas cartas, uma carta genérica também, mas essas duas cartas são incríveis. Porque você vai falar, ativa o efeito do campo. O campo, quando você ativa, vai buscar um monstro Mimigu. Então você vai buscar do seu deck o dragão, tá?
Aí você vai falar Normal Summon Dragão Efeito para adicionar uma Spell ou Trap Card do deck de Mimigu. E aí você vai adicionar isso aqui. Então aqui, só com essa carta você meio que já fez o lock do seu oponente. Você vai deixar essa carta face down e vai resolver jogar da forma como você sabe que é a forma de Blue Eyes. Porque você vai pegar esse dragão level 1 e você vai transformar esse dragão level 1 aqui no nosso queridíssimo Link, tá? Aí Link, efeito, vai adicionar o mausoléu para sua mão. Você vai ativar o mausoléu eliminando o campo do Mimigu. Nesse momento o oponente não vai ficar locado, só você tá locado em dragão. Você vai falar efeito do campo alvo aqui. Aliás, antes disso, como você tem o normal summon adicional, você vai dar o normal summon do Sage. Vai falar efeito, vai adicionar a Maiden para sua mão. Aí, efeito do mausoléu, dando alvo aqui no meu bichinho. Com esse alvo, você vai ter acesso a um Blue Eyes que vai ter sido enviado para o cemitério. Então, meu cemitério está aqui. Aí você vai falar efeito da Maiden, que você adicionou via Sábio para poder ativar a True Light. Você vai falar efeito do dragão, traz um Blue Eyes, traz a Maiden. E aí, nesse momento aqui, você tá com uma mão muitíssimo interessante, tá? Porque aqui você pode decidir para jogada de Spirit, fazer a True Light. Você pode juntar os dois, se você quiser, dependendo da sua mão, e fazer um gigante. E esse gigante vai adicionar na volta para você o campo que você precisa passar com ele, né? Mas, geralmente, o que você quer fazer não é isso. Você quer pegar esses dois aqui, por exemplo, juntar eles, descartando pro cemitério e fazendo uma Synchro Summon do Spirit. Porque agora você pode dar efeito da True Light para setar, por exemplo, a Desejos, né? E aí se você tiver uma outra carta qualquer na mão, você ativa Desejos descartando essa outra carta. Você vai adicionar um Veilor para interação e uma Trap. Aí você vai falar... Você vai setar essa trap, então você já tem duas traps aqui setadas, beleza? Você vai falar efeito dele, tira ele de campo, traz o Fada vai dar efeito, vai destruir o campo do Blue Eyes, vai trazer o campo do Mimigu, você vai juntar a Donzela e o Fada em um Em um Crystal Wing, né? Que é um negate de monstro. Você tem um lock de normal summon do seu oponente e travar, você tem uma interação via Veilor, e você tem uma Majesty para poupar alguma coisa do seu oponente, além da True Light que vai ficar trazendo seus cards de Blue Eyes de volta, tá? Então tem muita linha de jogada interessante nesse deck. Foi uma linha que se apareceu, né? Foi um deck que se apresentou para mim, porque foi um deck... Eu queria muito usar as cartas de Mimigu, eu gosto muito desses cards, gosto muito de Blue Eyes, tenho alguma proficiência com o deck, e isso me ocorreu como uma opção talvez até mais barata do que as outras cartas, e que eu não testei ele ainda em partidas, mas eu confesso que eu acredito que sejam bem eficientes, né? E se você for comparar com as opções, como por exemplo as coisas de Invoked, sai um pouco mais caro que ele, mas você tem um lock de qualquer jeito, né? O dragão aqui vai ser uma carta que você vai pagar poucos centavos, né? Acho que R$1. O campo é um pouco mais caro, acho que ele é uns 40, 50 reais se você comprar de jogador ou de loja, dependendo do caso. Os Exceeds, né? Esse daqui é uns 10, 15 reais, esse aqui é uns 30, 50 reais. Então, pensando que você vai comprar 3 campos, você vai pagar 150 reais aqui. 3 desse aqui você vai pagar 153 reais. Mais 30, mais 15. Então, você vai pagar em média, considerando que você vai ter que comprar uma Fada, um Terraforming e um Mestre, cerca de 200 reais na engine reduzida do Mimigu, beleza? Que é uma engine bem competente. Né? E eu já estou incluindo no preço, pensando no Crystal Wing e no Fairy Dragon. Você vai pagar cerca de 200 reais em mais uma engine para jogar com Blue Eyes, que é uma engine bastante competente, na minha opinião, beleza? Então, deixa o comentário, deixa o like se você curtiu, tamo junto, valeu, e agora sim, valeu!